Santos, é um compositor de Óbidos que viveu entre 1747 e 1800 e qualquer coisa. Escreveu sobretudo música barroca, litúrgica, estudou em colégios em seminários. Eu nasci neste largo, onde nos encontramos a filmar. Era aqui também a casa do Sequeira Paulo, e eu acho que aqui teve uma grande influência na minha vontade de ser músico, as conversas que em criança tinha com o Sequeira Paulo sobre música, as histórias que ele contava, dos concertos da banda, das orquestras onde ele tocava e fazia as suas revistas. Acho que essas conversas foram algo muito determinante para a minha paixão por este mundo da música. Depois, também neste largo, tive as primeiras lições de solfejo com ele na garagem aqui da casa dele, que fica neste largo, e depois tive toda uma vivência de tocar ao lado dele na banda, na orquestra, nas revistas, e foi sempre uma pessoa muito amiga, conversávamos muito, contava histórias muito engraçadas. Ele próprio se definiu-se como operário de profissão, músico por devoção e pintor por paixão. Esta simples definição todavia, mostra somente que ele era um homem íntegro e um homem humilde, porque a vida dele foi muito mais do que esta pequena definição significa. Ele foi sobretudo um grande vulto da cultura de Palmela. Operário de profissão. É óbvio que, dando para a vida social de Palmela, os jovens, quando se faziam a quarta classe, não iam estudar normalmente e começavam a trabalhar com os pais, num lugar, numa oficina. Foi o caso dele. Ainda fez um ano de escola industrial, mas o pai dele, o meu avô, achou que ele não tinha benefícios nenhuns, tirou e põe-o a trabalhar numa oficina de carroças na Quinta do Lange. Depois passou para a oficina do Costa. A oficina do Costa foi a Universidade Operária de Palmela, onde muitos jovens aprenderam profissões que depois seriam no futuro. É reconhecido hoje como a grande Universidade Operária de Palmela. E deve ter aprendido música com o pai dele, meu avô, o avô Henrique. Músico por devoção. A devoção não é propriamente à música. A devoção é à própria sociedade a que ele dedicou uma vida inteira muito intensa. Ele começou,
deve ter aprendido com o pai, e começou como saxofone soprano, depois foi quinta, depois foi clarinete soprano, depois foi clarinete baixo, foi saxofone alto, saxofone soprano, e até aprendeu um contrabaixo de cordas para tocar numa orquestra. A banda era o grande objetivo. Era a banda. E como tal, ele não deixou nunca a banda para trás, sempre mudou tantas vezes de instrumento, porque era preciso comatar falhas ocasionais, ou mesmo, enfim, estruturais. Deve ter sido um instrumentista da banda que mais vezes mudou de instrumento. Não que fosse mau, mas porque era bom em todos. Foi a devoção, começa, no entanto, no dia do nascimento dele, porque o pai quis homenagear o maestro da sociedade, chamando o nome do maestro de Sequeira. Ele chama-se Sequeira, porque o maestro da sociedade chamava-se Sequeira. E as pessoas, os maestros, receberam o paradigma de Palmela, que era constituída por gente pobre, gente honrada, gente de uma única profissão, com a economia de sobrevivência, e portanto, uma pessoa que viesse de fora ensinar, merecia todo o respeito e amizade dos músicos da banda, que eram, na realidade, pessoas que nem sequer ler sabiam. Portanto, meu avô tinha uma grande consideração e amizade com o maestro e chamou ao filho o nome do maestro. É caso único. Há mais outros casos. E, portanto, a devoção começa aqui e depois na banda. Mas, sendo músico da banda, foi criador de orquestras. Ele, logo, em 1946, fundou uma orquestra de miúdos jovens aprendizes, a Orquestra Tropical, que depois se manteve como base para os bailes e para as festas. Foi um diretor musical de praticamente 5 gerações de grupos cênicos que construíram peças musicais admiráveis, sempre espiadas por outra figura inesquecível dos Loureiros, foi o Lúcio Borges. Ele foi diretor musical a maior parte das vezes e sendo maestro, também foi compositor de algumas melodias, algumas que se vão ouvir hoje. Ele escreveu o Vira de Palmela, um fado de Céu dos Loureiros, em que também é autor do poema, e enfim, muito mais coisas bonitas que ficaram para a posteridade. Como era o diretor de banda, também ensinou aprendizes a tocar música, alguns dos quais seguiram vias profissionalizantes e seguiram carreiras, felizmente, com sucesso. Temos um bocado bom, enfim, temos o Bradinho, por exemplo, e o Jorge Almeida. E outros, com certeza, foi diretor de banda e foi também diretor da sociedade várias vezes. Foi membro da Comissão de Obras que renovou a sede da sociedade para o edifício novo, praticamente moderno, que agora temos. E nunca falhou em nada que fosse necessário, com uma minideza nisso. Mas a doença minou e ele deixou tudo e veio para casa, não se encerrou e começou a pintar. Ele era bom no desenho, sabia desenhar muito bem e começou a desenhar coisinhas de Palmela e depois expandiu para pintá-las e hoje temos uma coleção para cima de 50 quadros com aspectos de Palmela que convém deixar para a posteridade. Não se fez a exposição que desejávamos, por razões conjunturais, mas um dia talvez possa fazer uma exposição para mostrar a obra dele. E aqui temos que foi Manuel Sequeira, foi um cidadão que partilhou os seus talentos com a comunidade de Palmela, principalmente através da sociedade. Embora tivesse também feito coisas quando era requisitado, por exemplo, à festa das meninas, executantes musicais, e nunca deixou de colaborar na festa da nossa terra. Mas foi um cidadão que contribuiu para a melhoria cultural do povo da nossa terra.
Por isso, merece a nossa estima e que se faça uma comemoração e uma homenagem. Dele fica, portanto, o seu legado, fica o exemplo de um grande trabalhador pela cultura, como ela, e a mim, deixa-me uma imensa saudade.